Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Povo Rosa. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que esse canal possa crescer e levar cada vez mais entretenimento, conhecimento e hardware para vocês. E hoje a gente vai fazer a substituição desse carinha que nós temos aí, o W90, para inserir o nosso novo water cooler, que é o Sama W24, tá pessoal? Então a gente vai iniciar toda a montagem, né? Hoje vai fazer essa etapa aí, nós vamos, né, desligar o computador, nós vamos tirar, enfim, o CPU cooler padrão, que é o W90, que é um cooler fantástico, tá pessoal? Fantástico mesmo, mostrando aqui em detalhes para vocês, para a gente passar a utilizar o nosso W24 da Sama, pessoal. Esse que é um water cooler que ele tem integrado uma tela LCD IPS, né, que a gente vai conseguir utilizar de diversas formas, inclusive mostrando a temperatura, uso do CPU, da VRAM e tudo mais, mas isso vai ser demonstrado depois para vocês. Esse water cooler, tá pessoal, já tem vídeo no canal, tá, do unboxing dele, a gente deixou disponível o link no qual ele estaria disponível. Infelizmente aquele fornecedor já não entrega mais para o Brasil, mas se você buscar pela referência que eu deixei ali na descrição no vídeo, provavelmente você vai encontrar então as versões branca e preta para utilizar no seu setup. Então pessoal, sem mais delongas, vamos partir para a montagem. Nós que, enfim, faz pouco, né, que a gente desmontou e colocou o nosso suporte vertical para a placa de vídeo. Se você não viu, assista pessoal, tem um unboxing, vídeo de montagem. Então há pouco nós fizemos a montagem do vídeo, do suporte de placa de vídeo vertical, e agora a gente vai instalar o nosso water cooler. Então bora montar para ver como é que vai ficar isso com a montagem do nosso water cooler no lugar do W90. Então pessoal, que coisa boa comprar um case grande, um gabinete grande. Eu tava dando uma olhadinha aqui, né, no que a gente iniciar primeiro aqui para fazer a montagem. A gente vai começar tirando todos os cabos aqui, inclusive esse que alimenta a placa-mãe. Vamos tirar a nossa placa de vídeo, o cabo riser aí,
retirar os fãs aqui na parte de cima. Inclusive eu já fiz um teste aqui, se ele vai encaixar ou não com a parte de cima, encaixa perfeitamente. Então nós vamos fazer toda essa remoção, inclusive dos fãs. Vamos retirar a placa-mãe para botar o adaptadorzinho, né? Enfim, que fica atrás da placa-mãe, para a gente poder instalar o nosso water cooler. Mas antes, obviamente, a gente tem que tirar o nosso W90. E vamos lá que a gente tem muito trabalho a fazer, pessoal. Muito trabalho mesmo. Vamos tirar todos os cabos. Cabo de alimentação 24 pinos retirado. USB. Esse daqui é o outro. Esse é do painel, nós vamos ter que retirar também. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Vamos retirar aqui a alimentação da placa-mãe. O CPU fan. A princípio os cabos, por enquanto é isso. Agora bora retirar a nossa placa de vídeo. Retirar os parafusos laterais, pra gente já ir meio que soltando, né, o nosso suporte. Vamos soltar o nosso cabo riser, que a gente deveria ter soltado antes, mas enfim, né? Soltamos o nosso cabo riser. E agora a gente vai soltar a parte de cima, um pouco mais complexa. Soltamos o nosso suporte. Vamos tirar com a placa de vídeo. Tiramos aqui o nosso suporte com a nossa placa de vídeo. Vamos soltar os demais cabos. Esse inclusive é do W90, que é USB, que a gente vai também ter essa condição aqui no water cooler, né? Até mostrar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom aqui. Pronto, né? A gente vai ter essa mesma situação. Soltar o cabo de áudio. Pronto, soltamos o cabo de áudio e a princípio agora a gente vai do outro lado retirar o restante dos cabos do W90.
Soltando todos os cabos aqui, pessoal, do W90, então nós tiramos os cabos agora aqui, como vocês podem ver. Tá um balaio de gato esse daqui, né, mas enfim, depois a gente vai tentar resolver melhor. Vamos colocar os cabos aqui pra frente para retirar o nosso W90. Fechar por enquanto aqui, depois a gente volta nessa parte aqui de trás. Agora bem simples, é só retirar as capinhas. Aqui elas são do W90, retira as capinhas, põe de lado. E solta os parafusos. Tiramos o nosso W90, como vocês podem ver. O pessoal me pergunta por que ele é tão eficiente em função dessa base de cobre, tá? Não que ele seja tão eficiente, mas olha o tamanho da dissipação, mais a base de cobre, tá, pessoal? Que essa base de cobre, ela adentra aqui, né? Enfim, ela faz todo o resfriamento. Então, como a gente já soltou os cabos aqui, só soltar aqui que acabou prendendo um cabinho aqui. Tiramos o nosso W90 e agora a gente vai soltar a placa-mãe para poder trocar o suporte, que a gente está com o suporte do W90 embaixo dessa placa-mãe, então a gente vai fazer a remoção agora dos parafusos. Bora fazer a remoção dos parafusos. A princípio eu acho que são esses, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos colocar esse cabo 24 pinos para trás aqui para ele não incomodar a gente. Vamos ver se a gente consegue remover. Ou se tem mais um parafuso. Ah, nós temos mais um parafuso aqui no canto. Pronto, agora sim a gente vai conseguir remover. Conseguimos remover. Tem que tomar cuidado que tem as antenas da placa-mãe que a gente não retirou. Depois eu vou fazer a remoção, para a gente não ter nenhum problema, enfim, com as antenas. Então, retirada a placa-mãe, vamos deixar ela aqui de lado. E aqui sim nós temos o suporte do W90, então a gente vai pegar agora o suporte do water cooler, né, o correto para Intel. Na verdade ele usa um único suporte, mas aí a gente tem o suporte do water cooler que é na bomba, que tem que ser o da Intel. A gente vai seguir o manual e vai efetuar a montagem. Nesse meio tempo, pessoal, a gente tem que fazer a remoção dos fãs, tá, da NZXT para poder montar ele no water cooler. Então nós vamos tirar esses 3 fãs daqui, né, remover os cabos, enfim, para depois poder montar no water cooler. Como a gente já tirou a placa-mãe, fica até um pouco mais fácil, né? Nós vamos removendo os parafusos aqui e vamos remover todos os coolers. Vocês podem ver que é algo que dá trabalho, tá, pessoal? Dá trabalho mesmo, tá? Mas não tem jeito.
Da última vez nós tivemos um trabalho grande, enfim, até na instalação dos fãs, né? Depois nós tivemos um trabalho grande também na instalação no suporte da placa de vídeo, mas quem gosta não tem jeito, né pessoal? A gente acaba fazendo isso corriqueiramente porque a gente gosta. Eu praticamente estou fazendo isso para vocês, um vídeo sim, outro não, né? Mas tudo bem, como eu comentei com vocês, eu gosto. Vocês devem gostar bastante também desse tipo de montagem, porque é satisfatório, embora canse bastante. Fazer esse tipo de montagem, esse tipo de configuração, dá bastante trabalho, principalmente gravar. Mas eu faço isso com o maior carinho aí para vocês. Estamos soltando e deixando pendurados os fãs, né? Depois a gente girar e tirar da nossa controladora da Kumu. A princípio, pessoal, não comprei outra controladora, tá? Então ele vai ficar numa rotação meio que máxima, digamos assim, para esses fãs da NZXT, vai ficar meio que barulhento. Depois eu vou ver o que eu vou fazer, eu tô pensando numa solução, a não ser outra controladora, né? Mas aí eu informo vocês qual é a solução. Talvez até nesse vídeo eu já traga uma solução para a gente conseguir minimizar esse ruído. Lembrando que, pessoal, tá? Esses fãs da NZXT, eles são 3 pinos, não são 4 pinos. Tá? Então o ideal seria ter uma controladora realmente, né, para a gente controlar esses fãs, para eles não ficarem na rotação máxima. Finalizamos então a retirada, vamos retirar na parte de trás e eu já volto com vocês então montando esses fãs aqui no water cooler para deixar prontinho para a gente prender aqui na parte de cima. Então a gente já separou as fãs aqui para montar o water cooler, né? Separamos aqui o water cooler, tiramos daqui o nosso setup, né? O nosso gabinete para poder montar. Lembrando que essas fãs não são reversas, então tem que seguir o fluxo, né, da fã. Então, o que a gente vai fazer? A intenção, pessoal, é montar isso dessa forma como está aqui, por isso que eu deixei dessa forma. Então, as mangueiras passariam pelo lado esquerdo ao invés do direito, passando em cima pelas memórias. Então, a gente vai montar dessa forma. A gente já dispôs dessa forma aqui intencionalmente. E como é que a gente vai fazer? Como os fãs da NZXT eles sugam o ar aqui e jogam para fora por aqui, a gente vai montar dessa forma aqui, claro, sempre cuidando para os cabos, né, saírem na parte de trás, então ele vai ter que ser invertido aqui, tá? Porque ele vai ser fixado dessa forma e assim os cabos saem na parte de trás. Então, sem mais delongas, vamos começar a montar então os fãs aqui no radiador. Para montar, então, sem mistério, enfim, vocês têm até a questão aí do manual explicando quais são os parafusos. No caso, a gente já separou os parafusos aqui e vai começar a montagem. A gente vai fazer um push and pull, né, para a gente ter um fluxo maior, né, de ar nesse caso. Deixa eu ver se ele está batendo com a furação. Para não riscar, né, pessoal, a gente inicialmente coloca um parafuso e posiciona, né, dessa forma, assim você não tem nenhum problema. Cai um parafuso aqui para variar. Pegamos aqui e vamos colocar os demais. Ver se a gente consegue encaixar. Encaixamos aqui também. Encaixados os parafusos, a gente vai parafusar todos eles, né? Poderia só utilizar 2 fãs, pessoal, poderia, tá? Mas aqui, como para não deixar os fãs parados, eu vou fazer o push and pull. Vai ficar muito mais eficiente, né? Vai atender super bem a questão aí do nosso i5 10400F. Vai sobrar, na verdade, muito, né? Mas enfim, deixa eu só pensar aqui como é que eu vou passar. Vamos deixar o cabo para trás. Acho que eu vou deixar aqui nessa parte aqui, até para facilitar a passagem do cabo. A gente vai pegar os demais parafusos aqui restantes.
e vamos colocar. Detalhe, tá, pessoal, que eu acabei me atentando agora, não tem como fazer push and pull, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu só tenho 8 parafusos, tá? Não que isso seja difícil de comprar, mas ou seja, a gente não tem como fazer push and pull, vai ter que ficar dessa forma mesmo. Ele tem as usinagens, mas não veio parafuso, o que é uma pena, né? Deveria ter vindo no caso 8, no caso 16 parafusos, para a gente poder fazer o push and pull. Então paciência, vamos montar aqui. Vou inserir aqui o parafuso como eu comentei com vocês, aqui na marcaçãozinha. A gente já desce um pouquinho com a mão para não fazer atrito com esse parafuso, né, no próprio water cooler. Então posicionamos aqui, depois que a gente posiciona dois, fica fácil. O parafuso já desce na rosca, que é o local correto, né? A gente já vai posicionando aqui e já vamos fixando aqui o nosso cooler da NZXT. Como vocês podem notar, pessoal, nenhum produto é perfeito. Eles podem ser bem construídos e tudo mais, só que vira e mexe o fabricante peca em alguma coisa. A NZXT, enfim, os fãs são 3 pinos, não são 4, né? Não tem controladora, embora tenha outras qualidades. Aqui o water cooler a gente já notou que vieram apenas, né, 8 parafusos ao invés de 16, ou seja, se eu quisesse fazer um push and pull eu não tenho como fazer, né? Aqui, embora ele tenha furação, como eu tenha comentado com vocês, ele tem furação aqui, né, pessoal, para poder prender, mas se eu quisesse prender, ter que, enfim, adquirir os parafusos. Feito isso, a gente vai começar a montar a parte aqui, né, da bomba, tá? Aí vocês me perguntam, eu não tenho experiência em montar o water cooler, será que eu vou conseguir? Pessoal, olhando aqui, tá no manual, é bem simples, ele vai informar vocês qual que é o suporte Intel, qual que é o AMD, né? Informa todos os parafusos e aqui ele informa a ordem que vocês vão ter que seguir aqui para instalar o bracket, né? Então nós temos Intel, AMD, a forma de instalação que vocês devem fazer, né? Toda a colocação, tudo que vocês têm, enfim, para ser feito. Então é bem simples, tá? Bem simples mesmo, não tem tanta, digamos assim, tanta dificuldade em montar, ok? Então, feito isso, já tô vendo aqui que no caso eu tenho que encaixar esse bracket aqui, que é o da Intel, né? Então como é que a gente vai fazer? Ele tem uma espécie de usinagem aqui, né, que ela é disposta para a gente encaixar. Vocês estão vendo que ele entrou sem nenhuma dificuldade. A gente já conseguiu instalar aqui. A gente vai pressionar. Por que a gente vai pressionar? Vocês estão vendo que tem 2 buraquinhos aqui, né? A gente tem que fazer com que esse suporte aqui, né, chegue nesses pontos para que a gente parafuse de baixo para cima, fixando esse bracket aqui, esse suporte. O que a gente vai fazer? Vai botar um pouquinho mais de pressão, vai alinhar e agora a gente vai ver qual que são os parafusos e a gente vai fazer a fixação dos parafusos de baixo para cima. Qual que é o nosso próximo passo? Então a gente vai pegar o nosso backplate, que é esse carinha aqui, que ele serve tanto para Intel como para AMD. A gente vai mexer na posição aqui, tá? Só para vocês entenderem. A gente tem que mexer na posição para alijar 1200, a gente tem que colocar todos eles para baixo, aqui para vocês verem. Posicionamos todos para baixo e agora sim a gente vai posicionar aqui na nossa placa-mãe. Então vamos posicionar aqui. Posicionado o nosso bracket, o nosso backplate já está aqui. Vamos pegar os parafusos que são para Intel com os espaçadores. Inclusive ele fala aqui que é para Intel. Pela ordem são os espaçadores. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui para me certificar que é isso mesmo.
É isso mesmo, vão os espaçadores. A rosca maior vai ficar para cima, só mostrar aqui para vocês. Então vão esses espaçadores, essa rosca menor vai na placa-mãe e essa rosca maior vai para cima. Então é bem simples. A gente vai posicionando aqui com todo cuidado. E vai fazendo a junção. Não parece, mas tem bastante rosca. Pegamos mais um espaçador com a rosca menor. Eu seguro ele praticamente rente aqui e a gente parafusa. Com a mão direita é um pouco mais rápido. Posicionamos aqui. Legal que os espaçadores eles mandaram um extra, né? Mas os parafusos em si que a gente precisava fazer o push and pull não são extras, não tem extras, né? A gente tem que se virar. Pronto, mais uns, pegar mais um espaçador. Mais um parafuso. E bora posicionar esse também. Agora que nós já colocamos todos os parafusos, já vamos separar aqui os demais parafusos que a gente vai fazer a pressão da bomba, né? No caso aí na nossa placa-mãe. Já vamos abrir aqui. Deixamos eles separados. E agora sim a gente vai pegar a bomba, com muito cuidado, né? E vai posicionar aqui sobre. Deixa eu ver se a gente consegue posicionar aqui. Posicionamos. Ela girou um pouquinho porque as mangueiras puxam. E agora a gente vai colocar os parafusos. Acho que a partir do momento que a gente consegue colocar 2 parafusos, né, a gente já consegue prender um pouco melhor. Ele não vai ficar tão instável assim. Deixa eu só prever se esse cabo tem que passar por aqui. Então, antes de a gente prender os demais, a gente já posiciona os cabos para não ter nenhum problema. Mas basicamente é bem simples, tá? Eu tô rosqueando com a mão para depois, enfim, né, rosquear com a chave. Não utilizei a pasta térmica que veio, porque eu estou utilizando o thermal pad da Carbonaut. Quero ver se sofre algum impacto a gente utilizar o thermal pad agora com o water cooler, se vai baixar a temperatura ou não, principalmente quando eu estou renderizando os vídeos para vocês, que essa temperatura fica um pouco alta. Então quero ver se eu resolvo essa questão. Então, basicamente apertei com a mão. Agora sim a gente vai fazer a pressão em X. Então depois que nós posicionamos, vamos apertar os parafusos, né, sempre em X. Tomem bastante cuidado também para ajeitar os cabos antes de fixar. E não se esqueçam, pessoal, de tirar a parte plástica, tá? Só mostrando aqui para vocês que a gente acabou removendo antes de instalar e não mostramos aqui para vocês. Então, se atentem a esses detalhes, tá?
Ajeitem os cabos, primeiramente tirem a parte plástica. Já prevejam como é que vocês vão fixar. Lembrando que sempre a bomba, no caso o water cooler, deve ficar, as mangueiras que saem do water cooler devem ficar sempre acima do nível da bomba. Vamos apertando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Trocar de mão ajuda. Pronto. Sempre quando chega no final, pessoal, não precisa esgaçar o parafuso, tá? Vou tentar puxar a mangueira aqui para ver se eu consigo apertar aqui. Chegou no final, não gira mais a chave, coloca levemente a pressão sobre a mão. Não girou mais a chave, é o suficiente, ó. Tá vendo? Não girou mais a chave, tá ótimo. É isso aí. Super bem preso, pessoal. Os cabos aqui nós já tomamos o cuidado de passar certinho. E como eu comentei com vocês, sempre olhem a parte do adesivo, tá, pessoal? Que ela fica embaixo, que vocês devem tirar. Eu acabei não mostrando, retirando aqui para não me esquecer. Mas enfim, agora está fixado. E a gente vai para a parte da fixação agora do nosso gabinete. E vamos à parte, uma das partes mais complexas, pessoal, que eu identifico, tá? Se eu pudesse dar um conselho para vocês, como é que vocês vão fazer essa parte aqui para não se incomodar tanto? Apoia o water cooler aqui do lado do gabinete, faz a passagem dos cabos que precisa para trás. Primeiramente aqui a gente vai passar os cabos, né, da placa-mãe. Esse cabo vai ficar para cá, então eu posiciono ele para cá. E os demais cabos também a gente vai trabalhar da mesma forma aqui do water cooler. A gente já vai colocar eles para trás. É um pouco chatinha essa parte, tá, pessoal? Mas dessa forma que eu tô fazendo, vocês conseguem instalar sem ter problema. E a gente vai posicionando aqui a placa-mãe, segurando o water cooler para não dar problema. Depois que vocês fizeram isso, tem que segurar o water cooler, não tem jeito. E vão posicionando a placa-mãe. Posicionamos a placa-mãe. A gente vai descansar o water cooler aqui do lado. Antes da instalação, vamos ver se a gente consegue deixar ele aqui sem dar nenhum BO. Vamos escorar aqui. Ele vai puxar um pouquinho a mangueira, é só deitar um pouquinho. Essa forma eu acredito que seja mais tranquila. É complicado, pessoal, é complicado. Até para quem monta isso meio que diariamente, o water cooler dá um pouquinho de trabalho. Então a gente posicionou, vamos parafusar a nossa placa-mãe. Para depois fixar o nosso water cooler. Fixamos aqui. Na verdade é esse aqui, esse outro não tem suporte. Este daqui. Aqui em cima nós temos outro. E aqui mais um. Então, fixamos a nossa placa-mãe. Outro cuidado que a gente tem que ter, tá, pessoal? Esse cabo aqui não é no CPU fan, tá? Ele vai ter uma nomenclatura aqui, vou mostrar para vocês, tá? Que é I/O Pump, tá? Vou mostrar aqui para vocês entenderem. Então, esse cabo que eu comentei com vocês é o da bomba, que ele deve ser ligado nesse outro aqui, tá, pessoal? Que é o I/O Pump, tá? Não no CPU fan, que é o cabo da bomba. Então a gente vai organizar aqui, né, e a gente vai fazer a conexão. Só vou fazer a conexão para mostrar para vocês, né, de que forma deve ser conectado. Aqui no caso é 3 pinos, como eu comentei com vocês.
né? E a gente já vai dar um jeitinho e organizar tudo. O outro cabo, pessoal, é aquele ligado no USB que eu comentei com vocês. Então a gente vai passar ele por baixo e vai conectar aqui. Mas antes, tá? A gente vai fazer a fixação do nosso water cooler aqui no nosso H9 Flow da NZXT. Então, pessoal, a gente teve que mexer em algumas coisas porque da forma que a gente tinha colocado não tinha como. Enfim, as mangueiras não comportavam, a gente inverteu, né, deixando a lateral, era a única forma que não queria para tirar a beleza das memórias RAM, mas não tem como instalar devido ao tamanho das mangueiras. Agora sim a gente vai fazer, vai virar esse gabinete, vai fixar o water cooler aqui dessa forma, que não existe outra forma aqui com que ele possa ficar melhor posicionado. Então, bora lá fixar esse cara. Vamos fixar o water cooler. Já separei os parafusos também para essa fixação. Vou colocar os cabos aqui para trás, para não incomodar a gente. Vou colocar para cá. E agora sim, vamos à fixação. Vamos ver se a gente consegue colocar essa mangueira por trás aqui. Vamos ver como é que fica. As mangueiras depois a gente consegue ajeitar. Então vamos à fixação. Separei os parafusos. Deixa eu só pegar aqui a chave, para a gente poder fixar os primeiros. Os primeiros são mais complicados, né? Para a gente fazer essa fixação. Depois disso é mais tranquilo. Deixa eu tentar levar o limite aqui que a gente pode utilizar é aqui. Ele tem uma demarcação embaixo que impede que a gente avance, que isso é bem importante. Então fixamos o primeiro. E vamos fixar os demais aqui. Deixa eu posicionar aqui. Pronto. Deixa eu soltar um pouco, que senão a gente não consegue fazer a fixação, porque ele desalinha um pouco. Aí vamos prender em X aqui para dar estabilidade. Não é um trabalho simples, tá? Mas pode ser feito. Fixamos esses dois e agora os demais é mais tranquilo para a gente fazer a fixação. Soltar um pouquinho esse, para ele poder movimentar um pouquinho o que eu preciso. Soltar um pouquinho aqui mais, só para eu dar um jogo aqui para a gente fixar. Aí. Pronto. Então, pessoal, mostrar para vocês como é que ficou. A gente fixou os demais parafusos aqui para deixar um pouquinho mais fixo, né? Como eu comentei com vocês, não deu para deixar daquela forma que a gente queria. A gente teve que trazer por aqui, que as mangueiras realmente eram muito grandes. E outra surpresa é que a gente não conseguiu, né, colocar outro fã aqui. Já vou mostrar para vocês o porquê a gente não conseguiu. Se a gente insere aqui o fã, não bate a furação, tá, pessoal? Não bate a furação e, né, nós já estamos no limite aqui, mostrar para vocês da chapinha aqui que nós temos aqui. Então a gente não consegue instalar outro fã, nem querendo. A gente já colocou a placa de vídeo no lugar, deixou toda a configuração ok. É só terminar de fixar os últimos cabos, posicionar e testar, e eu já volto com vocês aí testando, mostrando como é que ficou o resultado
para vocês. Mas claro que antes, pessoal, de eu terminar de montar aqui, eu vou fazer uma coisa que é muito satisfatória aqui pra gente, que é tirar o plástico do water cooler, que não tem preço, pessoal. Tá, então eu vou terminar, finalizar aqui a montagem, vou ligar e vou mostrar para vocês como é que ficou a configuração ligada. Pessoal, depois de muito trabalho mesmo, nós finalizamos a montagem e acabou demorando um pouquinho mais do que eu queria. Por quê, tá, pessoal? Vocês devem ter notado que a mangueira do water cooler estava passando na montagem que vocês viram no vídeo, ela estava passando na frente das memórias, tá? Que é aquilo que a gente não queria, enfim, porque a gente perde todo o efeito do RGB das memórias e acaba atrapalhando visualmente o nosso gabinete DNZ XT, e todo o RGB que a gente colocou nele seria em vão se ficasse dessa forma. Então a gente desmontou, fez a adequação, rotacionou a bomba, né? Girou o water cooler para deixar de uma forma visual muito mais bonita mesmo. Mas antes de mostrar para vocês, pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam desse canal, se inscrevam e curtam esse vídeo, pessoal. Nós temos um fluxo gigante mesmo de pessoas no canal, porém nós não temos tanta inscrição e tantas curtidas, que é o que sinaliza pra gente que vocês estão gostando do conteúdo, né? Que dá uma moral pra gente continuar e também ser visualizado por outras empresas e quem sabe no futuro aí expandir mais e mais o canal para trazer mais conteúdo, mais hardware e principalmente mais entretenimento para vocês. Então, se gostou, curte, pessoal, tá? E se inscreva no canal, que o nosso fluxo de pessoas não é condizente com o número de inscritos, isso eu falo com propriedade, observando os dados aqui. E agora, sem mais delongas, pessoal, eu vou passar um take para vocês de como era e como ficou antes de mostrar o software para alterar, enfim, toda a tela aí, todos os efeitos para vocês. Bora mostrar para vocês. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, né, da aplicação, de como ficou. Eu gostei bastante mesmo, né, da aplicação desse water cooler da Sama, que eu não conhecia essa marca até descobrir que, enfim, eles têm mais produtos, né, relacionados a hardware. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eles produzem gabinetes, fontes, water cooler, suporte na vertical para placa de vídeo, cabo riser também, né? E periféricos, mouse, no caso teclado e tudo mais. Mostrar aqui para vocês o software que ele permite colocar imagens, no caso, né? Acredito que ele dê também para baixar algumas opções de animação, mas eu vou mostrar aquelas que estão disponíveis aqui para a gente aplicar. Nós temos aqui o personagem do canal, o Polvo Rosa, né? E nós temos ainda essa animação, vou aplicar aqui, que é bem bacana. Ele gera um RGB ao redor, né, do horário e da temperatura do CPU. E nós temos ainda também outros efeitos bem bacanas. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive essas cores que estavam rodando, elas vão mudando de cor. Vocês têm a possibilidade de alterar a cor. Mostrar aqui outros efeitos para vocês. Vou colocar isso aqui para vocês terem uma noção de como fica a aplicação. Ele demora um pouquinho mais esse, porque ele é diferente, né, para carregar, mas ele mostra aqui o uso do CPU, da GPU, memória RAM e, no caso aqui, o nosso SSD NVMe.
nós temos ainda outros efeitos, outras aplicações bem bacanas. Esse daqui na verdade ele acaba sendo na horizontal. Vou aplicar aqui só para vocês verem como é que seria o nosso efeito na horizontal. Esse, como eu não apliquei, ele demora um pouquinho mais a animação, mas é bem bacana mesmo. Vamos mostrar os demais aqui só para vocês terem uma noção de todos que ele tem disponível. Nós temos ainda esse daqui é bem bacana também. O do gato que vocês devem ter visto no take. Relógio propriamente dito, né? O relógio aqui é bacana que ele mostra a questão da hora do uso, né, do CPU, da memória RAM. Nós temos diversos efeitos mesmo. Lembrando que a gente ainda consegue customizar a imagem por baixo. Tá, eu vou até dar um aplicar nesse que é bem bacana também. A gente consegue customizar as informações que aparecem, a imagem de fundo, para vocês terem uma noção de quanto a gente consegue customizar aqui a nossa tela do water cooler da Sama. Deixa eu ver se nós temos mais algum. Vou mostrar esse daqui que é bem bacana. Também mostra a temperatura do CPU e da GPU. Mostra a rotação do fã da GPU, que é bem bacana. E aqui, como a gente não tem um cabo 4 pinos, nós não temos aqui a rotação dos nossos fãs do water cooler, senão ele demonstraria nessa parte aqui. Deixa eu ver se nós temos mais algum efeito. Basicamente, então, são esses os efeitos propriamente. Provavelmente vai dar para baixar mais alguns efeitos. Como eu comentei, a gente consegue ainda colocar algumas informações aqui no nosso polvo rosa, como uso de CPU, temperatura, uso da GPU propriamente e os RPMs aqui na nossa exibição, na nossa tela do Sama W24. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês da montagem. Infelizmente eu não consegui mostrar tudo passo a passo, porque a gente teve inclusive que inverter aqui, né, o nosso Sama W24. Acredito que assim tenha ficado bem melhor mesmo do que a nossa outra proposta de trazer a mangueira aqui na frente das memórias. Então, pessoal, já sabe, se gostou, já curta esse vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Se inscreva no canal para que esse canal possa crescer e levar cada vez mais conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo. Valeu e falou!